Então, o que pode justificar essa reviravolta na lei Magnitsky sobre Moraes e sua esposa, meu caro Davi Aragão? Serrão, essa é a famosa e velha política, nos dando surpresa todos os dias, né? Quando a gente espera que algo está consolidado, como a comprovação, por exemplo, ou os Estados Unidos atestarem que o Brasil de fato vive sob violação de direitos humanos, sancionando o ministro, o interesse político acaba falando mais alto e dá uma rasteira em todo mundo. É exatamente o que a gente está vendo acontecer neste momento. Bom, vamos só contextualizar bem rapidinho aqui. Lá em julho, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado por quê? Com base em diversos relatórios, tanto do Departamento de Estado americano, como também de várias audiências feitas pelo Congresso americano, ficou claro e constatado documentalmente, através de várias testemunhas, que o ministro Alexandre de Moraes já vinha violando direitos humanos no Brasil, com detenções arbitrárias, com supressão de direitos, inclusive suprimindo direitos de liberdade de expressão e sancionando empresas e indivíduos americanos. Isso ficou tão claro e cristalino que o Departamento do Tesouro americano sancionou o ministro e posteriormente a sua esposa, com a sua empresa, com as sanções Magnitsky, bloqueando todos os bens ativos e relacionamento com empresas aqui nos Estados Unidos. Na prática, ao longo desses meses, os brasileiros viam muito pouco efeito da lei Magnitsky, porque a especulação a respeito é de que Moraes, já sabendo que poderia vir sofrer essa sanção, já havia se livrado de qualquer patrimônio, bem ou recurso financeiro que tivesse aqui nos Estados Unidos. Mas ficou impedido de usar um cartão de crédito de bandeira Visa, Master, enfim, de participar de algumas questões de eventos e assim por diante. Não mudou muito o dia a dia da vida dele, mas obviamente que atingiu. E a gente viu os desdobramentos acontecerem de lá para cá. Tem um indivíduo nessa história toda que tem um papel muito importante em toda essa negociação, que a gente pode citar aqui, que pode ter sido um dos principais motivadores dessas sanções Magnitsky terem sido suspensas hoje. Eu já vou explicar. Deixa antes explicar qual que é o efeito prático agora, ou seja, não existe mais sanção. O nome do ministro foi, e assim como da esposa e das empresas, não estão mais na lista da OFAC. A partir de agora, o ministro pode voltar a ter conta corrente em banco americano, pode voltar a ter patrimônio, bem, aqui nos Estados Unidos, pode voltar a ter qualquer tipo de negociação, pode voltar a ter um cartão de crédito, Visa, Mastercard no Brasil. O que muda na vida do ministro a partir de agora é isso, volta o status quo anterior. O que muda na vida do Brasil, aí já é outra história, muda muito pouca coisa. Por quê? Porque o brasileiro via na atuação do governo americano uma faísca de esperança de tentar conter ali os avanços arbitrários do STF. E como não vê-se isso na política brasileira, como o Senado apagado e a política brasileira muitas das vezes concordando com o STF, viu-se um ar de esperança na atuação dos Estados Unidos. Porém, a gente precisa lembrar desde o começo, a intenção dos Estados Unidos nunca foi necessariamente resolver o problema brasileiro, mas sim, através das sanções Magnitsky e através, inclusive, do tarifaço, atender os interesses americanos, American First, e a política que rege o governo de Donald Trump, que inclusive fez com que ele fosse eleito. Então, os interesses americanos estão acima de qualquer interesse estrangeiro, inclusive os interesses brasileiros. É claro que tem uma ala do Partido Republicano, liderada inclusive por Marco Rubio, que quer sim combater o avanço da esquerda na América Latina, e tem duras críticas ao Brasil. Inclusive, é essa ala que no começo da semana falou que nada mudava. As sanções continuavam ativas, porque esses foram vencidos na discussão interna política aqui em Washington. Eles não queriam, de forma alguma, que a sanção caísse. Porém, o interesse político acabou falando mais alto, e justamente por isso, ou seja, visando os interesses americanos debaixo da política American First, foi decretada aí a suspensão da sanção Magnitsky contra o ministro. E o presidente Donald Trump acabou agora sua coletiva de imprensa na Casa Branca, habitual, e nada falou sobre o Brasil, né? Brasil doesn't matter, parece que é isso. Dácio Bracarense, sua pergunta para o Davi Aragão. Pois é, Davi, eu tenho acompanhado isso com uma certa angústia, porque eu cheguei a alertar que um PL da dosimetria escrito pelo próprio Alexandre de Moraes poderia ser uma peça de defesa. Eu vim falando isso durante a semana e parei, porque eu vi que estava tensionando com a base bolsonarista e isso poderia gerar um desgaste. Acontece que agora todo mundo viu que, na verdade, não se podia fazer destaque justamente porque era uma peça de defesa. E certamente ela foi utilizada para poder ratificar de que ele não fez prisões arbitrárias, tanto que o Congresso confirmou. Pergunto, e agora se esse texto for para o Senado e os senadores resolverem mudar o texto
e passar, por exemplo, uma anistia ampla, geral e restrita, porque o próprio Flávio Bolsonaro acabou de falar que pode melhorar esse texto no Senado. Isso muda de algum modo ou, ao contrário, facilita ainda mais o diálogo entre esse grupo que comanda o Brasil, né, e os Estados Unidos? É importante a gente até tirar essa percepção de que foi essa aprovação da PL pelo Congresso, ou melhor, pela Câmara, que fez com que as sanções caíssem. Isso não é uma realidade. Primeiro, vamos entender como que funciona a estrutura de deslisting. O que é deslisting? Tirar o nome de sancionados da lista Magnitsky. Primeira coisa que o governo precisa fazer é, com 15 dias de antecedência do anúncio público, comunicar ao Congresso americano de que aqueles indivíduos deixarão de estar sancionados pela lei Magnitsky. Então, essa decisão não foi tomada agora, não foi tomada hoje nem ontem. Essa decisão foi tomada pelo menos 15 dias atrás, quando o governo americano foi obrigado a comunicar ao Congresso. Tanto que nas últimas semanas via se intensificando justamente esse burburinho de que a Magnitsky poderia cair. Por mais que essa comunicação seja extremamente sigilosa entre a presidência da República e o Congresso, a gente sabe como que essas informações acabam vazando por assessores e assim por diante. Então, boa parte da imprensa já vinha cogitando essa possibilidade, porque há 15 dias atrás o governo americano foi obrigado a comunicar ao Congresso. E por que esse procedimento é importante? Porque o Congresso americano ele pode apresentar oposição ao deslisting, ou seja, qualquer membro do Congresso americano poderia apresentar ali uma moção para que essa suspensão das sanções não acontecesse. E a gente viu que isso de fato não aconteceu, o Congresso americano não se opôs, obviamente, essa comunicação declara para o Congresso americano quais são de fato os interesses americanos que subsidiam essa retirada, e justamente 15 dias depois vem um anúncio oficial. É importante eu destacar aqui o seguinte: o indivíduo só pode sair da lei Magnitsky se um dos 4 critérios previstos pela lei acontecer. Vamos analisar esses 4 critérios de forma bem objetiva aqui e entender qual deles, de fato, embasa esse pedido. O primeiro deles seria a ausência de provas que levaram a, de fato, a sanção Magnitsky, ou as provas que foram utilizadas posteriormente se demonstrarem falsas. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. As provas eram muito robustas. Dossiês do Congresso, vários documentos levantados pelo Departamento de Estado. Não havia nenhuma dúvida de que as provas eram válidas e lícitas para causar a sanção contra o Alexandre de Moraes. Então, essa não foi a justificativa. A segunda seria o indivíduo sancionado sofrer a punição adequada no seu país, ou seja, ele ter sido julgado, condenado e impedido de continuar fazendo as violações que cometiam antes. Isso, obviamente, não aconteceu. O status quo no Brasil se manteve, então essa não poderia ser a justificativa. A terceira, uma mudança significativamente no comportamento do indivíduo, se arrependendo do que fez, reparando os danos cometidos, ou seja, demonstrando publicamente que reconheceu o seu erro e tentando reparar com as vítimas que cometeram. Obviamente, isso não aconteceu no Brasil. Então, só nos resta o quarto e último instrumento de justificativa para levantar as sanções Magnitsky, que é o interesse de segurança nacional dos Estados Unidos. E onde esse interesse fala mais alto nesse momento atual, e é onde a gente pode, inclusive, traçar mais ou menos um vislumbre do que está sendo negociado entre Brasil e Estados Unidos e que pode ter levado, sim, a esse acordo e a essa suspensão das sanções. O interesse dos americanos nas terras raras brasileiras. A gente sabe quanto isso é importante para a segurança nacional. A tensão com a China em relação a terras raras não é algo trivial para os Estados Unidos. E ter acesso a uma fonte tão rica como é o Brasil, de material importante para a produção de semicondutores e outras tecnologias americanas, é de interesse e segurança nacional. Aqui está o grande motivo que pode ter levado à propositura de um acordo e que justifique ao Congresso a retirada da sanção Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. É o único caminho que a gente vê utilizado de forma legal pela presidência americana que levasse a isso. Isso só foi possível, ou seja, chegar a esse acordo, porque houve um lobby muito grande, principalmente de empresários. Não vamos cair aqui na armadilha de acreditar na narrativa do governo petista, de que isso tudo é fruto da grande diplomacia e da habilidade do presidente Lula em fazer uma negociação com os Estados Unidos. Não foi. Se tem uma figura que de fato proporcionou toda essa negociação e que por trás dos holofotes articulou bastante através de lobby, reuniões